Vamos ver o que disseram os personagens de Atlético Mineiro e São Paulo. Falaram o Hulk, o Milito, o Rafael, goleiro de São Paulo, o Caleri e também o Zubeldia. Vamos ouvi-los. Às vezes tem que respirar um pouquinho mais e ser inteligente. Jogar às vezes no erro dos adversários. Não quer dizer que o jogo aconteceu hoje. Tentamos buscar a vitória. Tínhamos um pouquinho ali da vantagem, né? Ter ganho o primeiro jogo por 1-0. Então isso nos dava um pouco de vantagem, porém não relaxamos. Foi o que a gente conversou bastante. Já temos uma vantagem mínima, não podemos relaxar, sentar em cima da vantagem. Então foi isso que aconteceu. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo. Poderíamos ter saído com a vitória no primeiro tempo. Mas o mais importante é garantir essa classificação, que isso também nos moraliza e também nos fortalece para os próximos jogos. Agora nós temos o Brasileiro e a Libertadores, duas grandes competições onde a gente vai ter que focar nossas energias, mas a gente sai de cabeça erguida. Claro que muito chateado, mas de cabeça erguida, porque fizemos o nosso melhor, dedicamos o máximo e infelizmente não saímos com a classificação. Sem dúvida aumenta. Hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa, vai ser um bom ano para São Paulo. Se não passa, a temporada termina praticamente. Então a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. Eu creo que São Paulo en los 180 minutos lo hizo bien. Fueron 180 minutos disputados, por supuesto. La diferencia, sin lugar a dudas, estuvo en ese gol de bola parada. En los dos juegos fuimos protagonistas. En los dos juegos tratamos de imponer nuestro fútbol. Si cuando llegamos me decían, profe, mister, vamos a estar en las tres competiciones hasta cuarto de final, ¿no? Es decir, Copa Libertadores, Copa Brasil, cuarto de final. Y vamos a estar entre los primeros 6 del Brasileirão, ¿no? Era uma boa notícia. Muito bem, tá aí todo mundo falando. Vou passar a bola para você já com a mensagem do Roberto aqui, ó, Arnaldo. Ele fala o seguinte. Não, Roberto Ameriô Júnior. Boa tarde. O Arnaldo sempre disse que o elenco de São Paulo era muito bom e qualificado. Ontem falou que o time era limitado. O título da Copa do Brasil do ano passado foi um acaso, mas dá para juntar com outras coisas aí. Do Caleri falando que ou na Libertadores passa a temporada acaba. Forte essa fala, Forte, né? essa Porque geralmente fala jogador não. Caleri. O Rafael falando que agora tem a Libertadores e tal. E o Hulk também falando da classificação. E o Zubeldia falando que, ó, se chegasse aqui e falasse que ia chegar nas quartas, todo mundo achava que estava bom. Agora, talvez nem tanto. E aí? Bom, na verdade, vamos tentar juntar aqui as cartas, né? O elenco do São Paulo é bom. O time do São Paulo é limitado. É possível as coisas conviverem, né? O time titular do São Paulo, o limitado não é ruim. Tem seus limites claros. O título da Copa do Brasil não foi um acaso, mas foi um ponto fora da curva desse time, que tem limites claros. Em relação ao time que foi campeão da Copa do Brasil, o time titular do São Paulo hoje piorou. Até porque perdeu 2 titulares na defesa, a dupla de volantes, né? A dupla de volantes perdida durante a temporada, ainda já com o Zubeldia no comando. Então, se você espremer o time titular do São Paulo, ele tem limites claros, ele continua muito dependente de alguns jogadores, inclusive o Caleri, que não foram bem nessa eliminatória, o Caleri, o Lucas, o Luciano. Acho que o Lucas é até um capítulo à parte nessa história toda. E o que eu acho que a Copa do Brasil provocou no São Paulino foi uma espécie de ilusão. O São Paulino acho que conviveu de uma forma surpreendente com a fila. Mas talvez ele tenha digerido, vários São Paulinos, não todos evidentemente, tenha digerido mal a conquista da Copa do Brasil, imaginado que aquela conquista significava que o São Paulo estava entre os principais times do Brasil. E não está. E mais, em relação à temporada passada, ao título da Copa do Brasil, os outros ficaram mais fortes do que o São Paulo ficou mais forte.
comparando a ele mesmo. A gente vê o campeonato, eu acabei de falar para você aquilo lá, que para mim até é surpreendente, dos 8 da Libertadores desse ano, só o Fluminense se manteve entre os 8 da Libertadores. Pega os 6 do Brasileiro esse ano, como são, né? A inclusão a manutenção do Botafogo, a inclusão do Cruzeiro, a inclusão do Bahia, ou a Copa do Brasil, né? O Fortaleza, que já, enfim. O São Paulo foi o 12º time na janela a investir. O São Paulo tem limites claros, técnicos, orçamentários, e é bom o torcedor entender isso, porque quando ele entendeu isso, o São Paulo foi mais forte. Essa situação que o Caleri está, hoje o São Paulo está na Libertadores, não está mais na Sul-Americana. É um avanço. O São Paulo está entre os 6 do Brasileiro, como disse o Zubeldia, não entre os 13, né? E o São Paulo foi eliminado por um time que é do mesmo nível dele e tem melhores jogadores do que ele, no final das contas. E foi eliminado num detalhe, né? E o que eu percebi do jogo da ida para o jogo da volta, e eu me surpreendi, era com a esperança ou quase convicção do São Paulino em geral, que o São Paulo passaria. Não, o São Paulo foi eliminado no Morumbi. A gente falava isso ontem aqui. Qualquer coisa diferente disso é uma surpresa. E eu levantava a história do São Paulo. O São Paulo só reverteu esse tipo de eliminatória uma vez na sua história, contra o Ceará, 2015, último gol do Rogério, quando o Ceará tem um jogador expulso no primeiro tempo. Coisa que poderia ter acontecido ontem, por exemplo, se o árbitro fosse rigoroso e expulsasse o Júnior Alonso. Se o árbitro expulsa o Júnior Alonso no primeiro tempo, a gente poderia ter alguma coisa diferente. Do contrário, era isso, era detalhe aqui, uma chance aqui, uma coisa lá, como foi o jogo da ida. E o jogo da ida, na parte final do jogo, teve a melhor chance do São Paulo, Lucas Perry, e teve o gol do Atlético no acréscimo, numa bola parada, como disse o Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia tem total consciência do que é o São Paulo, mais do que o São Paulino hoje, né? O Zubeldia, quando assume o São Paulo, ele assume o São Paulo que tinha perdido do Novo Horizontino em casa pelo Paulista, eliminado. Tinha perdido os 2 jogos iniciais do Brasileiro, tinha perdido o jogo inicial da Libertadores. Esse foi o time que ele herdou. Mais do que isso, mesmo o São Paulo campeão do Dorival, não era o time que não ganhava fora de casa, que tomou de 5 do Palmeiras, que foi eliminado na Sul-Americana. É o mesmo time. É praticamente o mesmo time. Qual titular o São Paulo ganhou do ano para outro? Só os emergenciais, por conta das lesões. O Luiz Gustavo, o Bobadilha, né? Ferreirinha, talvez. O Ferreirinha, acho que tal. O Ferreirinha foi uma. Esse é um bom ponto, Marcinho, porque eu acho que o Ferreirinha foi uma sacada do Zubeldia no momento da temporada para deixar o time mais imprevisível. E ele se machucou também. Então, o São Paulo tem mais ou menos isso. É um time que ter os seus limites claros não significa ser um time ruim, pelo contrário. Ter os seus limites claros, você pode fazer mais com os mesmos jogadores. E acho que o que o São Paulo precisa fazer daqui para frente é ter a consciência dos seus limites para tentar avançar contra um time mais forte que é o Botafogo e tentar se manter entre os 6 do Brasileiro. Na cabeça do técnico está muito claro isso. Talvez na cabeça dos torcedores não esteja. E ontem, além dessa questão do... o São Paulo... estagnou, o São Paulo chegou ao seu limite e tudo mais, e essa que é uma conclusão talvez tardia do torcedor, tem a questão eterna que é o mantra dessa eliminatória em relação à comissão técnica. O Zubeldia demora muito a mexer. O Zubeldia não sei... Por que ele demora a mexer? Porque ele é teimoso ou porque é muito difícil mexer nesse time, nesse tipo de confronto? Como foi difícil para o Milito mexer, né? Mesmo com algumas situações. Então tem essa situação de agora ter uma espécie de... E a mexida do Zubeldia no jogo de ontem, a grande surpresa do jogo foi o cara que mais funcionou no campo. O Lisieiro. Ninguém esperava que o cara jogasse. O cara foi o melhor jogador do time. Meteu a bola para o Luciano fazer o gol, ganhou todos os rebotes, dominou o meio de campo ao lado do Luiz Gustavo. Então eu acho que cair na real é bom. A armadilha dessa história, que já estava prevista desde o início no calendário, é que domingo tem jogo pelo Brasileirão contra o concorrente direto pela 6ª vaga
E na quarta tem o Botafogo, que é o melhor time do Brasil hoje, no Newton Santos. Não tem moleza, né? E acho que o que aconteceu na Copa do Brasil ano passado foi uma dádiva, valeu até tatuagem para algumas pessoas, uma dádiva, que não representa a força do São Paulo nesse momento. O São Paulo está num caminho de reconstrução, de clube e de time. E é como o Massini sempre fala, acho que o Massini viu muito isso em relação ao Palmeiras, ele observando de longe, ele percebe que o São Paulo tenta reagir. E a melhor maneira de reagir com limites é você insistir num trabalho. Porque senão você começa tudo de novo. Então o torcedor do São Paulo tem que ter um pouco isso em mente. Saiba conviver com os limites e se envolva com os limites do seu time, como você fez nesse tempo todo. Essa é a questão para o São Paulo aqui para frente. Ser eliminado pelo Atlético do jeito que foi, não é nenhum vexame, desprezo. O São Paulo perdeu a classificação quando tomou o gol. Eu estava assistindo o jogo ao lado da minha filha caçula. Falei, São Paulo está eliminado. Uma bola do Batalha entra. Porque o futebol é assim, uma eliminatória é assim. Você perdeu em casa a última bola, acabou. Por mais que o jogo de ontem tenha tido uma oportunidade aqui, uma oportunidade a colar. Né? Então, eu acho que isso ninguém... não existe, ser eliminado dignamente, comemorar a eliminação. Ela traz sequela, sempre traz, por isso é importante a tentativa de recuperação o mais rápido possível, mas que, primeiro, o ano não está perdido, o Caleri falou, mas só que tem que reagir rápido, porque quarta-feira tem a decisão do ano. E o time, ele tem a sua dignidade dentro da limitação, ele não está entre os principais times do Brasil, lamentavelmente. Ele já foi o principal time do Brasil, não é há muito tempo, e não foi o título da Copa do Brasil que colocou o São Paulo no rol dos melhores. Está claro isso. E o torcedor talvez tenha ficado iludido pelo título, com a trajetória contra os principais rivais, e pelo início do trabalho do Zubeldia. Acho que o Zubeldia é um pouco responsável por isso. Porque ele colocou o time, ele colocou a ilusão com uma campanha surpreendente nas duas Copas e no Brasileiro que seria possível competir com todos os melhores nas 3 frentes. E não é. São Paulo não tem jogador para isso. Lamentavelmente. Muito bem, o Kodoji aqui está falando o seguinte, Massa, o Lucas vem deixando a desejar em várias partidas esse ano e não dá para culpar o esquema, porque ele já jogou em todas as posições favoráveis. De fato, jogou no meio, do lado, por dentro, por fora e tudo mais. Essa é uma questão. Ontem ele jogou na esquerda, o Zubeldia inverte ele para a direita para ele escapar do Saravia e enfrentar o Arana, que marca pior, que estava desgastado, não funcionou. E vai para a terceira opção, ele por dentro, com o Luciano no 3-4-3, no centralizado. Talvez esse... eu queria até saber o que o Massa acha, porque o Lucas é o melhor jogador do São Paulo. E não é um jogador capaz de decidir jogos sozinho. Como muita gente acha. Decidiu, né? Já decidiu. Contra o Corinthians no passado, aquele jogo, ele jogou nada. Não, ele jogou muito bem. Mas o São Paulo, aquele jogo, coletivamente, fez um jogo monstruoso. Não, claro que sim. E quem fez o 1-0, cortou para a esquerda, botou na gaveta, foi o Rato. Eu sei, mas... É um jogador sem os seus limites. Daquilo, a chegada do cara mudou. Ele não vai fazer isso todo o jogo, né? Vários momentos. Nem na seleção, né? E o Murilo aqui fala, tudo bem, me desculpe, ele fala, viu, Massa? Mas se o técnico não busca algo diferente no meio do jogo para tentar reverter a situação, ele está fadado ao fracasso. Nada explica a demora nas trocas. Isso está pegando. O quanto o Zubeldia não troca, o Ronaldo falou, não tinha com quem trocar, e tarará, e tudo mais. Mas eu entendo a crítica de muita gente, porque fica a impressão que o time não fez nada, que o time meio que se rendeu ao que estava acontecendo. Uma bola aí. Você entendeu? Não, eu entendo, compreendo. A minha visão do jogo, ela passa sim pela troca tardia. Mas antes o Arnaldo me coloca a questão do Lucas. O Lucas é um jogador diferente do que, por exemplo, para mim ele é o mais diferente do São Paulo. Né? Alguma folga. Em termos técnicos, ele é mais diferente. Agora, ele não está bem. Ele não jogou bem. Ele não está bem. A jogada foi criada para ele decidir no Morumbi e a bola saiu, cara. Isso também acontece com jogadores, sabe? O ano inteiro aqui falando do Veiga em má fase, né? Que está voltando agora. A oscilação de jogadores importantes, cara. Isso é da construção do jogo, do time, né? Eu
às vezes eu sou inquirido, até na minha live raiz, quando as pessoas falam assim para mim, o que é que você viu no Zubeldia, não sei o quê. Cara, é absolutamente perceptível o crescimento do São Paulo com o Zubeldia. É perceptível. A forma como ele recupera jogadores. O Lisieiro estava numa prateleira empoeirando. Certo? Tô errado eu? Não tô. Contrário. O Ferreirinha era uma opção descartável. Alan Franco era reserva da reserva. O Eric, que entrou ontem, que apesar da finalização ruim dele, chegou a decidir jogo para o São Paulo, no Morumbi agora, recentemente, entrar e entrar bem. Então, fazer melhor com o que se tem à disposição diante de um orçamento limitado, mostra que o trabalho é bem feito. Porém, mostra também que este comandante está em evolução. E ele precisa também acompanhar essa evolução, porque isso é natural de um organismo vivo, que é o jogo de futebol. Então, assim, ele poderia ter mudado antes? Acho que poderia sim. Eu acho que o São Paulo explorou pouco o fato do Atlético ter 3 jogadores exauridos em campo. E quando ele percebe com a saída do Otávio, porque até ali o Atlético estava melhor no jogo, São Paulo não estava conseguindo jogar. Quando sai o Otávio e vem o Batalha para o meio, ele coloca um terceiro zagueiro, aquela situação traz o São Paulo para o jogo de novo, né? De novo não, efetivamente para o jogo. Então, eu diria, eu lá em casa poderia ter pensado numa mudança ali. Eu falei, eu vou colocar um homem a mais no ataque, que é o Luciano, vou trazer o Lucas por dentro e vou colocar mais força do lado. Mas qual treinador faria uma mudança dessa aos 20 minutos do primeiro tempo? Entendeu? Você precisa ser um treinador que está há muito tempo ali, que conhece tudo, as reações. Ou seu Diniz. Entendeu? Talvez, entendeu? Aí com ônus e bônus, ok? Sim. Porque achei que ali era a hora de... Mexe rápido, não? Hã? Diniz não costuma mexer rápido. Não, enfim, mas vamos pensar. Porque ali eu achei... Ali eu falei, pô, São Paulo tá com chance de fazer o gol, de ganhar o jogo. Né? Porque o Atlético sentiu muito a saída do Otávio. O Batalha demorou para entender o que estava acontecendo e vai para o intervalo com o São Paulo, se não melhor, com um equilíbrio muito grande. Porque os primeiros minutos do Atlético, naturalmente, jogando em casa, seriam mais efetivos. Né? Mesmo o Atlético não se arriscando muito. E aí eu acho que a questão física, o Zubeldia não pensou nisso. Não sei se vocês perceberam, o Júnior Alonso e o Arana, a expressão deles em campo. O Arana estava pronto para desmaiar. E saiu, né? Mas saiu tarde até. E acho que ali a mudança que ele faz do Michel Araújo, que entrou bem, e do Eric, que também entrou bem, apesar do chute, quando eu falo entrou bem, criou aquela oportunidade. E ele é um jogador limitado, ele é mesmo. Então, ele não é um Miller, ele é um jogador limitado. Então, poderia a bola ter entrado? Poderia, mas a bola foi no Mineirão. Fala aí, Nação Tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal São Paulo News Oficial, com mais informações a respeito do São Paulo para vocês. Então aí, triste, né, a eliminação do São Paulo aí na Copa do Brasil, né, o São Paulo que buscava o bicampeonato aí da Copa do Brasil esse ano, vai ser adiado aí, o Tricolor vai, né, ficar só com o Brasileirão agora e a Libertadores. Principal competição aí que o São Paulo briga agora é a Libertadores. O brasileiro aí é bem difícil de São Paulo ganhar, né? Então a briga bem boa lá em cima. Claro, não é impossível, mas, né, a prioridade do São Paulo aqui que eu vejo é a Libertadores mesmo. Após ontem a derrota, né, do São Paulo aí, a eliminação do São Paulo, aliás, o Caleri deu uma declaração bem forte aí, né? Então Caleri diz que o São Paulo precisa voltar a ser forte em casa e admite não estamos jogando nada. O atacante pede nova postura para o time, que decidirá no Morumbi o duelo contra o Botafogo pela Libertadores. Se passarmos será um bom ano, se não passarmos a temporada termina. Eu vou ler aqui a notícia então para vocês. Um dos capitães do São Paulo na temporada, Caleri, reconheceu o momento ruim da equipe, que não conseguiu criar muitas chances de gol no empate de 0-0 contra o Atlético Mineiro e acabou eliminada da Copa do Brasil.
não estamos tendo melhor performance. É uma coisa nossa, temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que não estamos fazendo gol, não estamos jogando nada, admitiu o jogador, que reclamou ainda dos critérios da arbitragem por um suposto pênalti por cotovelada do Battaglia no último lance do jogo. É chato, muito repetitivo. O cara me deu uma cotovelada, tenho 2 pontos na cara. Não é possível que o VAR não veja. Ultimamente não estamos dando sorte com arbitragens. Não deveria falar, sou jogador, mas não estamos tendo sorte com juiz e VAR. Então aí declaração bem forte aí do Caleri, né, o principal jogador do São Paulo, né, sobre a arbitragem, e também aí que o São Paulo não tá jogando nada. Faz 3 jogos aí que o São Paulo não consegue fazer gols. Então aí o Zubeldia vai ter que mexer nessa equipe, né, se quiser ganhar alguma coisa aí, principalmente na Libertadores, né. E agora vamos esperar e ver o que o Zubeldia vai fazer, né, com a equipe aí, né, nas outras competições aí, porque o São Paulo não tá conseguindo desenvolver, principalmente fazendo gols aí. Ficando por aqui, e até o próximo vídeo aí com mais informações do São Paulo aqui para vocês.